Já vimos como criar um projeto baseado em NUnit. Fizemos uma pequena apresentação sobre o Selenium WebDriver. Agora é hora de criarmos nosso primeiro teste automatizado, logo após a vinheta do canal. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Testes Automatizados com Selenium WebDriver e C#. Espero que vocês apreciem o conteúdo deste vídeo. Fiquem à vontade para curtir, comentar, compartilhar e, caso ainda não seja inscrito, inscrever-se no canal. Neste vídeo, vamos interagir com os elementos da página de busca de CEP dos Correios. Vamos também validar a busca que iremos fazer. Se você chegou neste vídeo sem ter assistido aos 2 vídeos anteriores, recomendo que faça uma pausa neste vídeo e os assista. Vou deixar os links aqui nos cards. Muito bem, estamos aqui com um projeto que nós iniciamos nos vídeos anteriores. Antes de começarmos a escrever o teste propriamente dito, nós vamos começar a organizar estes cenários. Como eu disse para vocês, este teste ele não tem que estar aqui. Esse nosso arquivo, que eu vou renomeá-lo, eu vou dar o nome de begin, que seria começo, ele vai ser o arquivo responsável pelas instruções que irão ser executadas antes e depois dos testes. Então, como eu falei para vocês no vídeo anterior, a estrutura teste ela é para ser criada numa classe separada, num item separado do begin. Vou só mudar o nome aqui da classe também para ser igual ao nome do arquivo. Então, a primeira coisa que nós iremos fazer é clicar com o botão direito aqui em cima do nosso projeto, vir em Add para adicionar um novo item. E daí, nós vamos dar o nome aqui para o nosso teste, primeiro teste, vamos colocar o nome de busca CEP, que é isso que nós iremos fazer. Então, ele acabou de criar uma classe aqui para mim, chamada busca CEP. Repare que o Visual Studio, quando você cria uma nova classe, ele sempre cria a classe como uma internal class. Neste caso, nós deixaremos apenas essa classe como class, ok? E a estrutura que nós temos aqui, que até então estávamos executando neste teste aqui, nós vamos pegar essa estrutura e nós vamos passar para o setup. E aí você me pergunta, por que vamos fazer isso, Ricardo? Porque todo teste que eu for fazer baseado em busca de CEP, ele sempre vai fazer isso aqui. Ele sempre vai chamar o navegador, preencher o endereço do site e maximizar a tela para mim. Então, toda vez que eu rodar um teste, ele sempre vai fazer isso. Por isso que eu trago ele aqui agora para o setup. E esse teste não tem mais aqui. Na verdade, eu posso até recortá-lo daqui, dando um Ctrl X, e já posso até jogar aqui dentro do busca CEP. Quando eu faço isso, a primeira coisa que ele faz aqui para mim é reclamar, né? Porque ele não tem instanciado o NUnit. Então eu clico aqui e instancio a biblioteca aqui do NUnit e ele já resolve o problema. Essas outras bibliotecas não estão sendo usadas no momento, a gente pode inclusive excluir. E aí sim, a partir de agora, nós vamos começar a construir o nosso teste dentro dessa classe. Para nós interagirmos com os elementos, o Selenium WebDriver tem uma função chamada FindElement. E é isso que nós vamos utilizar. Só uma observação, se nós por acaso tentarmos escrever aqui driver, vocês podem ver que ele nem me traz nenhuma referência. Por quê? Porque o nosso WebDriver está instanciado aqui no begin. E como eu faço para que essa classe consiga enxergar o que está escrito dentro dessa classe aqui? Eu crio uma herança. O que significa isso? Quando eu tenho aqui a minha classe que eu estou trabalhando, eu posso pedir para que ela herde informações de outra classe. Qual é a minha classe de início? A minha classe de início é a classe begin. Então, como eu faço para herdar o que está dentro de begin? Simplesmente eu venho aqui na frente do nome da minha classe, coloco 2 pontos e dito begin. Muito bem, vocês podem perceber que a mensagem aqui até deu uma modificada, porque se eu escrever driver agora, eu posso simplesmente pôr um ponto aqui, ele já me traz as funcionalidades que eu tenho do Selenium, porque ele está herdando de begin. E como eu disse, a função que interage com os elementos é a FindElement, através dos elementos que nós vimos no vídeo anterior, que eu disse que pode ser ID, pode ser XPath, pode ser ClassName. E como eu chamo esses elementos? Através de um comando, by
Assim que eu escrevo by, vocês podem perceber que ele já reclama a ausência de alguma coisa. E ele fala que é da biblioteca OpenQA Selenium. Então, se eu colocar o mouse aqui, antes de continuar a escrever, eu posso já instanciar aqui, ó, using OpenQA Selenium. Então, agora sim, ó, ele já ficou até verdinho e ele vai entender que tipo de elemento que eu quero inspecionar. Então, se eu colocar um ponto aqui, ele já me traz todos os elementos que eu tenho, ó, link test, name, CSS e por aí vai. Nós vamos, a princípio, como eu havia dito, usar por enquanto o ID. E daí eu abro mais um parênteses e, entre aspas, eu coloco o valor que eu quero passar para esse ID. Por exemplo, por enquanto eu vou colocar aqui X. E vou fechar aqui, simplesmente. Então, essa função ela está fazendo o seguinte: drive find element by ID X. Então ele vai encontrar em um determinado lugar do código um ID que se chame X. Que no caso lá no site dos Correios, vamos voltar lá, vamos inspecionar aqui. Lembra, a gente clica com o botão direito e inspecionar. Uma observação, pessoal, eu estou usando para inspecionar os elementos o Microsoft Edge, porque eu acho que a interface dele para isso é um pouco mais limpa do que o Chrome, além de ser em português também neste caso. Então a gente vem aqui em inspecionar, ele já traz aqui marcado para mim, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, e eu tenho então aqui, ó, o ID é endereço. Então aqui eu posso até clicar duas vezes e dar um copiar, ó, copiar. Vou voltar aqui no meu projeto e aqui assim eu substituo e coloco endereço. Então eu sei que aqui essa função ela está interagindo com um elemento endereço do site. O que eu quero que ele passe nesse campo? Eu quero que ele escreva alguma coisa, eu quero que ele clique, eu quero que ele escreva alguma coisa. Então o complemento da função findElement para escrever alguma coisa é .sendKeys. Então sendKeys ele vai literalmente traduzindo, ele vai enviar chaves, né, elementos que foram digitados por nós. Então eu abro parênteses e entre aspas eu coloco o que eu quero que seja pesquisado. Eu vou dar um exemplo aqui do CEP 3492040. Pronto. Então o que acontece? Se eu rodar esse teste agora, o que ele tem que fazer? Ele vai executar aqui o que está no setup, ou seja, ele vai abrir o navegador, vai maximizar a janela e depois ele vai dar um drive find element nesse endereço e mandar esse número aqui para mim. Vamos ver se isso vai funcionar? Muito bem, ele preencheu o campo do CEP com o valor que eu passei. Qual é o próximo passo? O próximo passo é clicar no botão buscar. Então, eu vou fechar aqui para ele poder abrir de novo a janela. Então, o próximo elemento que eu vou passar aqui, primeiro eu vou inspecionar aqui o botão buscar, vou clicar com o botão direito, dar um inspecionar aqui, e perceba que ele também tem um ID. Ele tem um ID chamado btn pesquisar. Vamos utilizar o ID também. Então, já vou até copiá-lo aqui, dar um Ctrl C. E daí eu vou passar para o meu método driver.findElement by ID. Qual é o valor do ID? Botão pesquisar. E o que eu quero que ele faça? Clique. Então isso é mais um elemento que compõe a função findElement. Eu tenho para enviar informações, né, o sendKeys, eu tenho clique para clicar, eu tenho outros, nós temos outras funcionalidades que ao longo dos vídeos nós iremos ver, que é para limpar campo, enfim, nós temos validação de atributos dentro de campos. A princípio nós estamos vendo sendKeys para enviar elementos e clique para clicar no botão. Se nós rodarmos isso aqui agora, o que ele vai fazer? Ele vai preencher o campo do CEP e vai clicar no botão buscar. Muito bem, já trouxe o resultado. Chegamos no resultado da busca. O próximo passo é validar se essa busca que eu fiz deu certo. Então eu tenho aqui o nome da rua e tem outros dados também, mas a princípio nós vamos validar apenas o nome da rua. Para fazer essa validação, nós precisamos de duas informações. Primeiro, o código onde se encontra esse elemento na página e o dado que eu quero validar, que no caso é o nome da rua. Então eu selecionando aqui o dado, eu clico com o botão direito, dou um inspecionar, ele vai trazer aqui para mim
o código de onde está o elemento que eu quero que seja inspecionado. Eu posso clicar aqui com o botão direito e eu tenho aqui algumas opções. Olha, copiar XPath, porque esse campo, vocês podem perceber que ele não tem ID, ele não tem name, ele não tem nenhum valor que eu possa, a princípio, identificá-lo de uma maneira objetiva. E é por isso que quando a gente tem esse tipo de situação, a gente usa o XPath. Lembra que eu falei para vocês que no futuro nós iríamos trabalhar apenas com o XPath? Eu já vou dar então uma prévia do porquê isso. O XPath, ele consegue interagir com qualquer tipo de elemento. Eu consigo construir códigos onde o XPath consegue interagir com ID, com class name, com CSS selector. Então o XPath, ele é uma opção, na verdade, que eu consigo traçar qualquer informação que seja na página. Inclusive, se nós clicarmos com o botão direito aqui, vocês podem ver que eu tenho uma opção chamada copiar XPath completo. Ou se você estiver fazendo isso no navegador no Chrome, ele vai falar copy full XPath. O que ele faz quando você seleciona essa opção? Ele pega toda a trajetória do código HTML até chegar nesse ponto e mostrar para você que esse é o caminho que ele chega nesse local aqui do código. Se a gente der um Ctrl F de Find e colarmos aqui o que ele acabou de copiar para a gente, ó, vocês podem ver que ele tem um caminho bem extenso, ó, HTML, body, main, ou seja, todo esse caminho é a trajetória do início do código do HTML até ele chegar no elemento que a gente quer. Ah, Ricardo, eu posso usar sempre copy full XPath? Sim. Você sempre vai obter um resultado preciso do lugar que você quer inspecionar ou quer interagir. Porém, o seu código vai ficar muito sujo, porque dependendo do lugar onde está o elemento que você quer inspecionar, essa linha vai ficar gigante. Então nós temos alguns métodos que a gente consegue encurtar esse XPath, mas isso vai ser assunto para um outro vídeo que eu vou tratar especificamente da questão de inspecionar elementos. Ok? Então, por enquanto, vamos ficar aqui no simples, né? Vou inspecionar aqui de novo só para ele selecionar ali. Eu vou clicar aqui e vou pedir para ele copiar simplesmente um copiar XPath para mim. E vamos ver aqui no Ctrl Find, né, da pesquisa, o que ele trouxe para a gente. Olha, aqui ele já te mostra mais ou menos o que eu quis dizer agora há pouco. Vocês percebam que ele está chamando um ID resultado DNEC. Esse ID, ele está em algum lugar, aliás, eu já consegui identificá-lo aqui, ó. Esse ID faz parte da tabela que se encontra esse valor. Isso aqui é uma tabela. Se eu pôr o mouse aqui, ó, vocês podem ver que ele está selecionando toda essa tabela. Só que eu tenho um ID para a tabela e eu não tenho um ID para este campo. É por isso que ele continua o código aqui, olha. Ele fala que eu tô no ID resultado DNEC, depois eu tenho tbody, depois eu tenho uma tabela, eu tenho uma linha e eu tenho o valor 1. E percebam que esse 1, ele me mostra aqui, ó, 1 de 1, ou seja, esse elemento é um elemento único na página. Se eu tivesse elementos igual aqui, ó, endereço ou CEP, endereço ou CEP, se eu tentar validar esse elemento aqui, dependendo do código que eu copiar aqui, ele vai falar assim, ó, 1 de 2. Por quê? Porque ele encontra 2. Então isso é muito importante, toda vez que for inspecionar um elemento, verificar se esse código que ele trouxe para a gente é 1 de 1, porque senão ele vai conflitar e de repente não vai nem chegar no elemento que você precisa. Então a princípio nós iremos copiar esse código para poder passar para o nosso Find Element. Então ficar assim, driver.findElement by XPath. Agora reparem o seguinte, quando nós copiamos o código aqui, percebam que ele tem a informação do ID com aspas duplas. E no nosso Find Element, quando a gente passa o valor aqui, também está como aspas duplas. Se eu copiar aqui dentro, o que vai acontecer? Ele vai conflitar com as aspas do Find Element. Para isso, eu preciso substituir as aspas duplas do código XPath por aspas simples. Então nós mudamos aqui para aspas simples e aspas simples. E está resolvido. Feito isso, qual é a verificação que queremos fazer? O valor que está naquele lugar na página. Então eu ponho aqui .text, .contains,
e aí o valor que eu quero, entre aspas, que no caso, vamos voltar lá, é Rua Hernani Agrícola. Vamos copiar aqui, copiar, vou colocar aqui, muito bem, driver.findElementByXpath, nesse local, que contenha o valor Rua Hernani Agrícola. Percebam, porém, que se eu analisar essa estrutura, ele não está me dizendo se isso aqui é verdadeiro ou se é falso, eu não tenho nenhum tipo de validação para me informar que o resultado que eu estou buscando nesse XPath é de fato este valor. E para isso, para fazer essa validação, nós utilizamos um elemento do NUnit, que é o assert. Então eu vou colocar aqui, ó, assert that. E aí, driver.findElement, a estrutura normal, se é verdadeiro, se is true. Muito bem. Agora eu tenho aqui uma estrutura que está verificando se o valor que eu estou passando neste campo contém esse valor. Percebam que aqui na palavra driver eu tenho 3 pontinhos pelo seguinte fato: essa estrutura que nós estamos utilizando aqui no momento, ela foi atualizada pela última versão do NUnit. Então, ao invés de utilizarmos esse isTrue, olha só o que ele vai sugerir para a gente. Eu vou colocar o mouse aqui em cima. Vou clicar aqui e ele fala para mim, olha, usar o doesContain, a construção doesContain, que é do próprio NUnit. Então, quem vai fazer a validação do valor do elemento do XPath não é o Selenium. O Selenium simplesmente vai dizer, olha, encontre tal texto no XPath tal. Pronto, ele vai pegar aquele texto e vai verificar naquele XPath e vai pegar aquele valor. Eu vou clicar aqui para modificar para mostrar para vocês, explicar melhor. Então, olha só como ficou a estrutura. Assert that driver.findElementByXpath, etc e tal, .text does contain Rua Hernani Agrícola. Ou seja, o does contain faz parte do NUnit. Ele não está mais utilizando o contains do Selenium, ou seja, o NUnit sobrepôs a instrução do Selenium. Isso funciona da mesma forma perfeitamente, foi apenas um código atualizado. Vamos então rodar o teste para ver se dá certo. Olha, ele fez a busca, chegou aqui até o valor do endereço, agora vamos verificar se ele passou. Falhou. Vamos verificar por quê. Aqui nós temos uma mensagem do Selenium dizendo o seguinte: no such element, unable to locate element, ou seja, ele não conseguiu encontrar o elemento. Aí você me pergunta, ué Ricardo, mas nós passamos os valores corretos, tanto do XPath quanto do valor que nós queremos validar, por que que ele quebrou? É o seguinte, se vocês perceberem, o teste automatizado ele passa muito rápido, ele roda de uma maneira muito rápida. E em algumas circunstâncias, em algumas situações, nós precisamos estipular um tempo para que ele espere uma página carregar ou espere um elemento aparecer para que eu possa fazer essa validação. Nos próximos vídeos, nos próximos testes, nós vamos ver que existem várias formas de se criar esse tipo de tempo, de espera. Nesse momento, nós vamos utilizar uma forma mais simples e que ela abrange todo o projeto, que é a seguinte informação. Aqui eu posso colocar um driver.manage. Aí eu tenho uma função aqui chamada timeouts. E esse timeouts eu posso trabalhar com tempos implícitos, uma espera implícita. E eu determino quanto tempo que eu quero que ele espere um determinado elemento aparecer na tela. Então eu coloco aqui implicit wait. Então esse implicit wait eu vou trazer aqui um valor em segundos, pode ser em segundos, pode ser em minutos, existem várias medidas aqui de tempo que eu posso utilizar. Vou passar aqui, olha, time span, talvez ele não vá trazer aqui para mim preenchido porque, sim, ele precisa do system, né? Eu vou colocar o mouse aqui já, eu vou pedir para ele preencher para mim a biblioteca system, e aí eu já consigo trabalhar com time span. Então eu quero um time span from seconds, ele já está trazendo aqui para mim. E entre parênteses eu vou passar o valor que eu quero que ele espere. Então, só para recapitular o que ele está fazendo aqui, ele está dizendo que
independente de qualquer ação que eu peça para o Selenium validar, qualquer elemento que eu for interagir, ele vai pelo menos esperar 5 segundos para ver se esse elemento existe ou é passível de interação. Se mesmo assim passarem 5 segundos e ele não encontrar esse elemento, aí de fato ele vai quebrar. Mas aqui agora, nessa situação, ele vai passar. Por quê? Porque ele vai dar um drive find element no campo do CEP e vai preencher o valor, assim como vai clicar no botão para poder buscar, e nessa transição da primeira página para a segunda página é onde vai acontecer essa espera dos 5 segundos, mas vai ser menos o tempo, vai ser menor, para ele poder conseguir validar o nosso assert. Vamos rodar novamente? Abriu, fez a pesquisa, chegou aqui no resultado e agora ele passou. Então aqui nós já temos um pequeno teste onde ele interage com elementos e valida uma determinada informação. Uma coisa que vocês podem perceber, eu vou rodar novamente aqui. Quando eu executo esse teste, percebam que ele sempre mantém a janela do navegador aberta. Olha, ele terminou de executar o teste e a janela aqui permaneceu. O que acontece? O ideal numa execução de testes é que, assim que ele termina a execução, ele fecha o navegador. Inclusive, para não ficar gerando vários Chrome drivers aqui abertos, olha, na memória. Inclusive, eu tenho um comando que eu vou passar para vocês depois, que é o seguinte. O que acontece? Conforme nós vamos rodando, executando testes, e esses navegadores não são fechados, ele vai estacando na memória do sistema esses Chrome Driver.exe. Para isso, nós temos aqui uma task queue, uma linha de código que a gente pode passar para o Windows, onde eu peço para ele matar todos esses processos, e com isso libero memória do computador. Se eu der um Enter aqui, vocês podem ver que ele vai sumir com esses itens. Como podemos evitar que esses Chrome Drivers fiquem sendo armazenados na memória de forma demasiada? Nós temos aqui no Selenium uma função chamada quit, para de fato fechar o navegador. E essa instrução eu posso passá-la no teardown, que é o que sempre vai ser executado após a finalização de um teste. Então eu posso vir aqui e colocar driver.quit. Agora, se nós rodarmos o nosso teste, vocês vão perceber que ele vai abrir a janela do navegador, vai fazer o processo do teste e logo vai fechar a janela. Muito rápido, inclusive, que não dá nem para perceber. Mas perceba que aqui está dizendo que o teste passou. Aí você me pergunta, puxa vida, se eu estou desenvolvendo um teste e toda hora que eu for rodar esse teste, ele fechar a minha janela, isso não dificulta o meu desenvolvimento? Sim. Para isso, a gente pode criar a seguinte condição. Agora a gente vai começar a trabalhar um pouco com a questão de lógica, uma coisa bem simples, tá? Mas nós vamos criar aqui uma variável, public bool. Essa variável bool, que vem de boolean, ela significa que ela pode receber o valor true ou false, verdadeiro ou falso. Então eu vou dar o nome dessa variável aqui de driver quit mesmo, pode ser assim, né? Driver quit. Lembrando o seguinte, quando nós vamos dar nomes a variáveis, a gente costuma trabalhar em cima de uma convenção que é o que nós chamamos de camel case. Então, se eu tenho duas palavras ou mais num nome de variável, a primeira palavra começa com letra minúscula e depois as demais, ao invés de ser separadas com espaço, a gente vai separando com letra maiúscula, conforme vocês estão vendo aqui. Então eu escrevi driver e o Q do quit eu escrevi em maiúsculo. E eu vou passar para essa variável, a princípio, o valor true. Então ele está entendendo que essa variável recebe o valor true, e aqui na minha função do teardown, eu vou criar uma condição. Eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que se a variável driver quit, simples assim, quando eu declaro essa instrução, ele está subentendendo que, desta forma que eu estou passando aqui, ele está verificando se essa variável é verdadeira. Então, no caso aqui, a instrução que eu tenho a princípio é que ela é verdadeira. Se eu rodar esse teste, ele vai acontecer a mesma coisa. Ele vai abrir o navegador, vai executar o teste e já vai fechar. Mas para que eu não fique comentando linhas, porque eu posso comentar no código, né? Isso a gente pode ver mais para frente com mais detalhes. Olha, se eu não quero que ele execute esse código, eu simplesmente coloco duas barras
e a linha fica verde e ele comenta o código e ele não vai ser executado. Mas como isso não é uma boa prática, o que nós vamos fazer? E isso vocês vão ver melhor numa próxima construção, onde eu vou melhorar essa função de início de teste. Eu vou criar uma função com abertura de navegador um pouco mais incrementada, né, para a gente trabalhar inclusive com um sistema chamado headless, onde ele não abre o navegador, ele simplesmente roda o teste todo em segundo plano, mas isso é assunto para os próximos vídeos. Então o que eu vou passar aqui para ele? Olha, eu sei que no meu teste, a princípio, a variável driver quit é true, então ele vai obedecer o comando driver quit. Mas se eu não quero que no momento ele obedeça a essa variável, então eu vou passar aqui no meu código o seguinte, ó, driver quit, que é o nome da variável, é false. Então ele começa com o valor true, mas na hora que ele executar o teste, ele vai passar o valor para a variável de false. Se a gente rodar isso aqui agora, vocês vão ver que ele vai rodar e o navegador vai continuar aberto. Percebam? Então isso facilita o momento de desenvolvimento do teste. Para a execução dos testes, o ideal é que o driver fique verdadeiro. Para que toda execução de teste que eu tiver, ele abra o navegador, executa o que ele precisa executar e depois fecha. Ok? Recapitulando o nosso conteúdo de hoje. Começamos a estruturar nosso projeto, ainda que de forma bem simples, mas já criamos uma classe específica para o teste. Tivemos nossas primeiras interações com os elementos da página e a validação de um elemento e a importância da espera do carregamento de um elemento para que possamos interagir com ele. Próximo vídeo, vamos nos aprofundar no que se refere à interação com os elementos através do XPath e entender o porquê o XPath é a melhor forma de interação. Espero que tenham gostado do vídeo. Dúvidas, sugestões, deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!